Irmãos queridos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. Nós saudamos aqueles que aqui estão. Estamos num grupo muito reduzido devido às restrições e então por isso, num grupo muito reduzido, saudamos aqueles que nos acompanham de suas casas. Vamos, queridos, abrir nossas Bíblias no Evangelho conforme Jesus, conforme Mateus, Evangelho de Jesus conforme Mateus, Mateus capítulo 5. Nós estamos, queridos, na série O Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo de número 5. Hoje nós vamos expor o verso de número 13, Mateus capítulo 5, apenas o versículo de número 13. Lerei e peço que você acompanhe com atenção, com fé, com interesse, a leitura da palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai celestial, aqui está a tua palavra que acabou de ser lida, ela é a verdade, é ela quem testemunha do nosso Senhor Jesus, ela é alimento para a nossa alma, é dela que precisamos, é dos teus santos ensinamentos. Nós, Senhor, somos dependentes do Senhor. Nós carecemos da graça do Senhor. Nós precisamos que o Senhor agora prepare o nosso coração, a nossa mente, para que possamos ouvir de forma atenciosa, mesmo nas situações as mais adversas, alguns em casa, talvez com movimentação em casa, com barulho, eu não sei, mas que o Senhor nos ajude a sermos bons ouvintes da Tua Palavra. Precisamos que o Senhor nos dê compreensão da Tua Palavra. Precisamos, ó Deus, que o Senhor aplique a Tua Palavra aos nossos corações. Por isso eu peço, tem misericórdia de mim, ó Pai, para que eu possa pregar a Tua Palavra de forma clara, de forma objetiva, de forma fiel. Para que, sendo assim, a Tua igreja, o Teu povo seja alimentado, seja edificado e viva conforme a Tua vontade para a Tua glória. Tudo isso pedimos-te no precioso e santo nome de Jesus. Amém. Queridos, tão difícil, muito difícil, diante de tudo que nós temos vivido, diante de tudo que nós temos experimentado, e para nós, da IPJ, esta semana e esses dias têm sido muito difíceis. Essa semana, pessoas amadas pelas quais estávamos orando, estávamos intercedendo, faleceram. Pastor Rosivaldo, irmão tão querido, tão amado, bênção do Senhor nas nossas vidas. Minha tia Rose, pela qual os irmãos estavam orando também, o seu Olessi, pai da Josi Celes, sogro do nosso querido pastor Tiago Celes. Ontem também o pastor Rubem Daniel, cunhado do nosso irmão presbítero Marcos Freitas. Pessoas pelas quais nós estávamos orando. Mas aprove ao Senhor levar para si esses nossos queridos. Eles, queridos, tinham algo em comum. Todos esses que nós citamos, eles tinham algo em comum. Todos eles serviam a Cristo. Todos eles pertenciam a Cristo. Esses queridos então tinham algo em comum, mas algo também mais em comum. Eles já estão fazendo muita falta. E sabe por que eles estão fazendo muita falta? Porque eles faziam diferença. Pessoas que faziam diferença agora fazem falta. Agora, você já imaginou que coisa triste?
Já imaginou alguém que morre e não faz falta? Alguém que se afasta, alguém que se distancia, alguém que parte e não faz falta? Sabe por que pessoas que se distanciam, que partem, que morrem, não fazem falta? Porque não faziam diferença. Que coisa terrível é alguém passar por este mundo e não fazer diferença. Alguém que não faz diferença, alguém que não deixa saudades. A Bíblia fala de personagens que não deixaram saudades, reis que foram tão cruéis que não deixaram saudades. Tem gente que morre e as pessoas nem percebem. Tem gente que se afasta, que vai embora. E depois de muito tempo alguém diz, escuta, e fulano de tal? Ah, fulano de tal mudou. Fulano de tal se afastou. Fulano de tal morreu. Puxa, nem percebi. Gente que não faz falta. Gente que não fez diferença. Mas esses que nós citamos estão fazendo muita falta. Semana retrasada também, Dona Eliene. Gente que tem feito muita falta, porque fazia muita diferença. Desses que eu citei, eu quero falar um pouco do pastor Rosivaldo, porque até fevereiro era o presbítero dessa igreja, e os irmãos aqui tiveram contato com o nosso querido pastor Rosivaldo. Ah, queridos, alguém que fez tanta diferença em nosso meio. Eu posso dizer quanta diferença na minha vida, no meu ministério. Desde a chegada dele aqui, não me lembro se foi 2018, desde a chegada dele aqui, que diferença, queridos, Deus fez na minha vida, através da vida do nosso querido pastor Rosivaldo, a quem tratávamos como pastor, porque havia sido pastor por mais de 30 anos na Igreja Assembleia de Deus, e tinha um desejo muito grande de ser pastor ministro presbiteriano, para ser muito usado por Deus. E é por isso que ele pediu transferência recentemente para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque ali cuidaria de uma congregação e seria em breve ordenado pastor presbiteriano, coisa que talvez não fosse possível no nosso presbitério. Mas fato é que aquele nosso querido irmão influenciou tanto, Deus através da vida, tocou em tantas vidas aqui, em tantas famílias, como eu tenho ouvido, como eu tenho lido, testemunhos a respeito do nosso querido pastor Rosivaldo. Na minha vida, profundamente, no meu ministério. Essa semana que passou, certamente, se ele estivesse bem de saúde, eu teria ligado para ele e perguntado, pastor, o que o senhor acha? Prego só no verso 13 ou vou um pouco além, falo do luz do mundo, vou até o verso 16? Estou na dúvida. Quantas vezes eu o consultei? Quantas vezes eu pedi conselhos? Quantas vezes ele orou por mim, orou comigo? Que falta ele já está fazendo? Porque que diferença ele fez? Na minha vida, no meu ministério, para minha família, para esta igreja. Queridos, pessoas que fazem diferença vão fazer muita falta. O texto de hoje fala sobre a influência do cristão. Hoje, queridos, nós vamos aprender sobre a influência do cristão verdadeiro neste mundo, como sal da terra. Hoje nós aprenderemos, através das palavras, através desse sermão pregado por Jesus, sobre a diferença, sobre a influência do cristão, do cidadão do reino neste mundo caído, neste mundo quebrado, da influência como sal da terra. Preste bastante atenção. A influência do cristão e a influência, assim, da igreja. Em primeiro lugar, queridos, nós veremos isso em 3 partes. Em primeiro lugar, nós veremos a influência através da diferença. Eu vou repetir, a influência através da diferença. Olhe comigo o início do verso 13, novamente. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, pregando este sermão que ficou conhecido como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, depois de, nos 12 primeiros versículos, Jesus falar sobre a identidade do cidadão do reino, nas chamadas beatitudes ou bem-aventuranças, depois de Jesus descrever como é o cidadão do reino, quem é o cidadão do reino, e as bênçãos na vida daquele que é cidadão do reino,
Agora nosso Senhor Jesus Cristo passa a falar sobre a influência deste que é cidadão do reino. Dr. Martyn Lloyd-Jones, no seu belíssimo comentário sobre o Sermão do Monte, ele diz que chegamos agora a uma nova sessão do Sermão do Monte. Nos versículos 3 a 12, nosso Senhor vinha delineando o caráter do crente. Mas aqui, no versículo de número 13, ele vai adiante e começa a aplicar as descrições que apresentara. Primeiro Jesus descreve como é o crente, como é aquele que é cidadão do reino de Deus, do reino dos céus. E agora ele traz implicações. Fala sobre como então vai influenciar este que é humilde de espírito, esse que chora por causa dos seus pecados, esse que é manso, que é misericordioso, que tem fome e sede de justiça, esse que é pacificador, este que é perseguido. Ele faz diferença. E por isso ele é perseguido, mas mais do que isso, ele faz tanta diferença que o mundo não apenas o persegue, o mundo olha para ele e ele passa a influenciar o mundo por causa de Cristo na sua vida. E então o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele continua dizendo, tendo então considerado o que o crente é, passamos agora a considerar de que maneira o crente deveria manifestar a sua nova natureza. Ou seja, se você é cidadão do reino de Deus, se você pertence a Cristo, se você já foi lavado no sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, se você já tem o Espírito Santo na sua vida, você não pode mais viver de qualquer jeito. Você não pode mais ser mais um, você tem que ser diferença, você tem que fazer diferença, e é disso que Cristo passa a falar aqui, meus queridos irmãos. Se você, então, assim o preferir, diz Lloyd-Jones, tendo tomado conhecimento do que somos, agora devemos começar a considerar aquilo que devemos ser. Eu achei bastante interessante essa frase do Dr. Lloyd-Jones. Tendo considerado o conhecimento do que somos, agora devemos começar a considerar aquilo que devemos ser. Nós já vimos quem o cristão é, quem o cidadão do reino é. Agora, como ele deve ser? Como ele deve ser? O crente, queridos, não é uma pessoa isolada. Não é alguém que deve agir como o agente secreto de Jesus. Ele está no mundo, embora não pertença ao mundo. Ele está no mundo e não é por acaso que estamos no mundo. Ainda que não sejamos deste mundo, ainda que não devamos agir como o mundo. Aliás, agir como o mundo mostra que não fazemos diferença. Mas nós estamos no mundo por um propósito, o propósito de Deus. E então você precisa entender o que Jesus está dizendo, para que você possa compreender de fato qual é o propósito de Deus para a sua vida. Nós não fomos salvos para ficarmos sentados no sofá da nossa casa, com um controle remoto assistindo programações, esperando a morte chegar ou Jesus Cristo voltar. Não, nós somos salvos para a glória do Senhor. Para fazermos diferença neste mundo caído, neste mundo quebrado, neste mundo que precisa de pessoas que façam diferença. Nós fomos salvos, queridos, para fazermos diferença nesse mundo que carece tanto da graça e da glória do Senhor. Nós fomos salvos para fazermos diferença na nossa casa, para educarmos os nossos filhos, aliás, para termos filhos, não para que sejam como os demais, mas para que sejam semelhantes a Cristo, para que façam diferença neste mundo caído, neste mundo quebrado, neste mundo tão carente de Cristo e da graça do nosso Senhor. Então, queridos, neste momento do sermão, Jesus Cristo passa a aplicar sobre a vida daqueles que são cidadãos do reino de Deus. E, em primeiro lugar, nós vemos então que nós influenciamos este mundo como sal da terra, através justamente da diferença. Jesus Cristo diz, vós sois o sal da terra. Jesus está dizendo, vocês são. Aliás, vejam que Jesus, o verbo aqui, e Miller é um entendido desta parte gramatical e até do grego, o verbo aqui não está no imperativo, está no indicativo. Jesus não está dizendo vocês serão, ele diz vocês são. O indicativo constata algo que já existe, indica algo que é fato. Vocês são sal da terra, vós sois o sal da terra. Queridos,
Antes de falarmos sobre o sal, aliás, ao falar sobre o sal, é preciso já destacar que o sal é algo que faz diferença. O sal é algo que é diferente daquilo onde ele é colocado. Você coloca o sal na comida justamente para fazer diferença. Se não fizesse diferença, por que você colocaria? Tanto faz. Então, você não colocaria. Nós usamos o sal na comida porque faz diferença, porque é diferente daquilo que está lá. Então Jesus diz, vós sois sal da terra. Preste atenção que Jesus está falando da terra. Vocês são sal da terra. O que significa isso? O que significa terra? Jesus não estava se referindo simplesmente à questão do planeta. Vocês são sal deste planeta. É mais do que isso. Jesus está dizendo, vocês são sal neste mundo. Vocês são sal neste mundo caído, quebrado. Vós sois sal da terra. Ora, queridos, essas palavras não encerram apenas uma descrição do crente, mas também implicitamente elas envolvem uma descrição do mundo em que o crente está. Bom, você não precisa se esforçar muito para entender o mundo em que nós estamos, em que nós vivemos, em que Deus nos colocou. Não é um mundo perfeito, está longe disso. É um mundo caído, desde a queda o mundo está quebrado. O mundo, queridos, aqui, nesse caso, mais do que nunca precisa ser entendido como a humanidade em geral, como diz Lloyd Jones, a humanidade que ainda não foi regenerada em Cristo. Qual, pois, é a atitude da Bíblia em relação ao mundo? Na verdade, diz ele, não podemos tolerar incertezas no tocante ao ensino bíblico a esse respeito. Temos chegado até aqui, um dos mais interessantes períodos que o mundo já conheceu. E é curioso porque, lendo o comentário do Dr. Lloyd Jones, ele morreu no início dos anos 80, foi médico na Inglaterra e deixou, mesmo sendo médico da realeza, ele deixou o seu ofício para ser um pregador da palavra do Senhor em Londres. E Dr. Lloyd Jones se refere ao século XX, o século em que ele viveu. E ele vai dizer como este século, o século XX, traduz bem a ideia de mundo. Bem, se vivo estivesse, Dr. Lloyd Jones certamente diria, e o século XXI traduz muito melhor ainda o que é este mundo. O que é, queridos, o mundo em que nós vivemos? É um mundo mau. É um mundo onde as pessoas pensam em si mesmas. É um mundo caído, quebrado. É um mundo onde há maldade, onde há violência, onde há egoísmo. É um mundo, queridos, quebrado em que nós olhamos e vemos coisas absurdas, injustiças, imoralidade, pecado. Este é o mundo. Este é o século XXI. E é curioso, queridos, porque se ao longo da história nós lemos que o ser humano tinha expectativa, esperança, por exemplo, de que o conhecimento iria, enfim, trazer paz. Ao olharmos a história do século XIX e principalmente do século XX, nós vemos que a despeito da tecnologia, da industrialização, a despeito de como a filosofia apostou no conhecimento e como o ser humano pôde desfrutar de conhecimento, no século XX nós tivemos as duas grandes guerras. Quando as pessoas acreditavam que o fato de que o conhecimento, quem sabe a tecnologia iria, enfim, trazer paz, trazer felicidade ao mundo, trazer harmonia, o que nós vimos é, a despeito de todo o conhecimento que o homem tem, a despeito de toda a tecnologia, e pense comigo, pense como é a tecnologia dos nossos dias, computadores, internet, nós vivemos a época da indústria 4.0, onde nós temos processos automáticos, mecatrônicos, podendo ser controlados à distância pela internet. Hoje, por exemplo, com a domótica, você pode chegar em casa, não é isso, Gilberto? E você nem precisa chegar em casa através do seu aparelho, você pode acionar o ar-condicionado da sua casa, você pode apagar ou acender luzes, você pode ligar aquecedor à distância, sem mesmo entrar na sua casa, na domótica. A despeito, queridos, de tanta tecnologia, nós vivemos um mundo ainda quebrado, um mundo ainda
desesperado, um mundo cansado, um mundo precisando da graça do Senhor, e vai continuar, porque o conhecimento, a tecnologia, a cultura não pode salvar este mundo. Eu vou repetir: o conhecimento, a tecnologia, a cultura não podem salvar este mundo. É por isso que o Senhor Jesus deixou os seus, a sua igreja aqui, para que seja sal da terra. Esta terra, queridas, não será redimida pelo homem. Esta terra não será redimida pelas artes, pela cultura, pela tecnologia, pela política. Esta terra só pode ser redimida pelo Senhor Jesus Cristo, através da proclamação e do testemunho do Evangelho, na vida e através da vida daqueles que são sal da terra. Queridos, a primeira coisa então a observar aqui é que Jesus fala de diferença. Ser sal da terra é ser diferente. Ser sal da terra é ser diferente para fazer diferença. Aliás, deixa eu dizer uma coisa muito clara. Talvez isso nem precise ser dito, mas eu vou dizer mesmo assim. Só vamos fazer diferença se formos diferentes. Esta é a verdade. Algo que é igual é mais do mesmo. Já parou para pensar nisso? O que é igual só vai ser mais do mesmo. Não vai acrescentar nada, não vai fazer diferença. Então, queridos, a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. O cristão e o mundo é diferente. Aquele que é humilde de espírito é diferente do mundo. Aquele que chora pelos seus pecados é diferente do mundo. Aquele, queridos, como nós vimos aqui no versículo de número 5, aqueles que são mansos são diferentes do mundo. Aqueles que têm fome e sede de justiça, como são diferentes do mundo que tem fome e sede de injustiça. Aqueles que são misericordiosos são diferentes do mundo, que vive em falta de misericórdia, em egoísmo, querendo vingança, não perdoando. Aqueles, queridos, que, como nós vimos no verso de número 8, são limpos de coração, são diferentes do mundo, que estão com o coração petrificado, que estão com o coração cheio de pecado, longe do Senhor. Aqueles que são pacificadores, como nós vimos no verso de número 9, são diferentes do mundo, que gosta de guerra, que gosta de confusão, que tem prazer na violência. Aqueles, queridos, que são perseguidos justamente porque são diferentes do mundo, porque incomodam o mundo, porque incomodam as trevas, porque são diferentes e fazem diferença. Agora, se é igual, não faz diferença alguma. O cristão, ele influencia este mundo como sal da terra, porque ele é diferente. Jesus diz: vocês são sal da terra, vocês são diferentes, porque vocês foram salvos, vocês foram redimidos, vocês foram comprados por alto preço, vocês foram escolhidos, vocês estão sendo santificados, vocês têm o Espírito Santo, vocês agora são pequeno Cristo. É o que significa cristão. Ser sal, na verdade, significa, então, em primeiro lugar, ser diferente. E o cristão e a igreja só será relevante quando totalmente diferente do mundo. A Bíblia diz que a amizade do mundo não é agradável ao Senhor. Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. E sempre que a igreja é amiga do mundo, é igual ao mundo, agrada ao mundo, ela está desagradando a Deus. Na semana passada eu disse: tome cuidado. Se você não tem sido perseguido, se você tem sido elogiado pelo mundo, celebrado pelo mundo, alguma coisa está errada. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, há aqui a ideia da diferença. A ideia da diferença. Você é diferente do mundo? Você é diferente daqueles que estão ao seu redor que não pertencem a Deus? Você é diferente daqueles seus colegas de trabalho que são ímpios, que não amam a Deus? Você é diferente no seu linguajar, nos seus pensamentos? Você é diferente no modo como você lida com a vida? Como você toma as suas decisões, como você trata a sua esposa, seus filhos, seu marido, como você conduz o seu lar, como você conduz os seus negócios, como você responde ao outro, como você perdoa. Você é diferente. Quando nós somos iguais, nós não fazemos diferença. É triste, queridos, perceber nos nossos dias pessoas e igrejas
que estão mais preocupadas em agradar ao mundo do que agradar a Deus. E com isso elas querem ser mais semelhantes. Algumas igrejas estão se especializando em serem agradáveis ao mundo. Então, e parece à primeira vista, que o propósito é um propósito bom. Eles dizem, como nós vamos atrair as pessoas para ouvirem a palavra de Deus, se as pessoas olham e veem algo que elas não se agradam? Como nós vamos fazer diferença e atrair os de fora, se nós não somos agradáveis a eles? Então vamos ser mais agradáveis. Vamos então mudar o nosso linguajar. Vamos mudar a nossa postura. Vamos mudar as nossas músicas. Vamos mudar a aparência. Vamos mudar a nossa pregação. E aí começa a complicar muito. Vamos dizer coisas que eles vão se agradar, e assim nós vamos ter a igreja cheia, e enfim eles poderão ouvir, mas ouvir o quê? O que lhes agrada? Eu falava ontem com os alunos de catecúmenos, nós estamos tendo aula de catecúmenos online, às quartas e aos sábados. Nós dividimos a turma, né? Alguns que só podiam às quartas e outros só podiam aos sábados. E eu falei essa semana que passou, para as duas turmas, sobre as marcas da igreja verdadeira. E eu falava sobre uma das marcas, que é a pregação fiel do Evangelho. E eu dizia justamente que muitas igrejas não estão pregando fielmente o Evangelho, porque estão querendo ser agradáveis, em nome de ser, eu não sei se você já ouviu isso, relevante. Eu tenho ouvido alguns líderes dessas igrejas dizendo, não, nós precisamos ser igrejas relevantes. E para que sejamos relevantes a este mundo, nós precisamos atrair os do mundo, os de fora. E nós precisamos agradar os de fora. E é por isso que nós estamos cantando músicas que agradam os de fora, pregando mensagens que agradam os de fora. Mas nós não podemos, queridos, adulterar o puro, genuíno evangelho, como Paulo ensina aos Gálatas e combate isso escrevendo aos Gálatas, para agradar aos de fora. Então, queridos, em primeiro lugar, a influência é através da diferença. O sal que Jesus cita aqui, que Jesus usa como símbolo, como metáfora, é para mostrar que o cristão, o cidadão do reino, sendo ele diferente, ele vai fazer diferença. Eu me lembro quando professor em ensino profissionalizante, eu me lembro ao dar aula para adolescentes, isso é 2010 de 2008 até 2014, mesmo quando eu estava aqui, ainda eu dava algumas aulas lá na Vila Leopoldina. Eu me lembro, não eram poucas as vezes, de alguns alunos indisciplinados, alunos que promoviam depredação da escola, alunos que zombavam de coisas sérias, alunos que faziam muitas coisas erradas. Não era incomum quando eles ficavam sabendo que eu era cristão, e alguns até perguntavam, o senhor é cristão? E eu dizia sim. E alguns que ficavam sabendo que eu era pastor, alguns deles diziam, olha, eu também sou. Alguns dos piores alunos das salas diziam assim, eu também sou, viu pastor? Viu professor? Eu dizia, é mesmo? Eu toco lá no louvor da igreja, eu sou líder do louvor, eu sou líder dos adolescentes da igreja. Pessoas, meninos e meninas que não tinham diferença nenhuma dos demais. Falavam as mesmas bobagens, usavam o mesmo tipo de roupa, contavam as mesmas piadas, cometiam os mesmos pecados, às vezes até piores. Mas diziam, eu sou da igreja tal. Não faziam diferença nenhuma. Só influenciavam para o mal, porque não eram diferentes. Eram membros de igreja? Certamente. Eram líderes? Certamente. Mas não eram diferentes. Talvez eram diferentes no domingo. Aí colocavam uma roupa diferente, faziam uma cara diferente, gestos diferentes. Mas aqui dentro não. Irmãos queridos, nós influenciamos o mundo como cidadãos do reino porque somos sal, porque somos diferentes, porque o Senhor mudou o nosso coração, a nossa vida, o nosso pensamento. Desejamos coisas diferentes dos ímpios. Temos agora gostos diferentes. Aquilo que tínhamos prazer, que fazíamos como os demais, já não temos mais prazer naquilo. Não temos mais prazer nas mesmas festas, nas mesmas roupas, com as mesmas músicas.
no mesmo palavreado. Agora, aquilo nos incomoda, não é questão de religião, não é questão de que, minha igreja proíbe isso. É questão do coração. É algo que é mudado aqui dentro e que nos faz mudar para fora. E ao mudar por fora, nós começamos a fazer diferença. Então, queridos, em primeiro lugar, o cristão, ele influencia o mundo através da diferença. Mas o cristão também influencia o mundo através da ação. Jesus diz: vós sois sal da terra. Uma das mais importantes e significantes características do sal, talvez hoje não mais tanto, mas principalmente na antiguidade, é a capacidade de preservação, de conservação. Hoje nós temos, né, Cláudio, nós temos geladeira, nós temos freezer, mas e antigamente, como era? Antigamente não havia geladeiras, não havia freezers, então como é que as pessoas podiam conservar a comida? Como é que as pessoas conservavam a carne? Conservavam, por exemplo, no sal. Então, queridos, o sal é antisséptico e inibe a decomposição. Quando Jesus proferiu esse discurso, não havia, nós estamos falando de 2000 anos atrás, não havia refrigeração, não havia freezer. A maneira de preservar os alimentos da decomposição era o sal. O sal, queridos, ele tem propriedades de impedir, então, putrefação dos alimentos, preservando-os da corrupção. De forma semelhante, nós podemos dizer que os cristãos, mostrando ser cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, cidadãos do reino de Deus, eles estão constantemente sendo instrumentos nas mãos do Senhor para combater a corrupção moral e espiritual deste mundo. Você sabia disso? Como servos do Senhor, como sal da terra, nós somos agentes do Senhor, instrumentos nas mãos do nosso Deus, para impedir a corrupção moral e espiritual deste mundo. A igreja e o cristão, então, e consequentemente a igreja, tem um papel antisséptico no mundo. O pastor presbiteriano que faleceu recentemente, Robert Charles Sproul, ele escreveu: uma das tarefas da igreja é impedir que o mundo se autodestrua. Aliás, eu fico pensando, o que seria do mundo se Deus tirasse o sal deste mundo, que são os cristãos, que é a igreja verdadeira? Eu não estou dizendo falsos cristãos, eu não estou dizendo falsas igrejas, estou dizendo aqueles que são, de fato, o sal da terra e luz do mundo, como Jesus vai dizer à frente. Como eu dizia, que perda desses queridos que foram citados hoje, aqueles que serviam ao Senhor e que faziam diferença, e que já estão fazendo falta porque faziam diferença, como sal da terra que eram. Nós, queridos, como disse reverendo Hernandes num dos seus comentários, não somos chamados a ser o mel do mundo, mas o sal da terra. Tem crente querendo ser mel do mundo, tem crente querendo agradar ao mundo, tem crente cristão querendo ser elogiado pelo mundo. Afinal de contas, vai que eu seja perseguido, é melhor agradar ao mundo. Não, nós não fomos chamados para agradar ao mundo, nós não fomos chamados para sermos atraentes ao mundo, sendo iguais ao mundo, nós fomos chamados para fazermos diferença, sendo sal da terra e não mel desta terra. A igreja não é sal no saleiro, mas da terra. Nós fazemos diferença, nós influenciamos através da nossa ação. E como é a ação do sal contra a corrupção? Como é a ação do cristão contra a corrupção moral e contra a corrupção espiritual? Através do seu testemunho de uma vida que agrada ao Senhor. Através do seu testemunho de uma vida que imita Cristo, como humilde de espírito, como aquele que chora pelos seus pecados, como aquele que é manso, aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que é pacificador, aquele que é misericordioso. Alguém que assim é, ele vai ser um instrumento de Deus contra a corrupção moral e espiritual deste mundo. Alguém que é parecido com Jesus.
Alguém que é parecido com Jesus vai fazer diferença. É claro, ele não pode ser um agente secreto de Cristo. Já ouviu falar do agente secreto de Cristo? É aquele que é cristão e ninguém sabe. Na classe dele da escola, ninguém sabe que ele é cristão. Ele fica ali quietinho, ele não quer se expor, ele tem vergonha. Ele não faz diferença nenhuma. É aquele que no seu trabalho ninguém sabe que é cristão. Ele não quer ser alvo de piadas, de brincadeiras. É aquele que no seu bairro, na sua vizinhança, ninguém sabe que é cristão. Aliás, às vezes pelas atitudes, as pessoas certamente acham que ele não é cristão. Queridos, influenciamos como sal da terra através do nosso testemunho, através do nosso agir, através, queridos, de uma vida santa. E quando eu digo vida santa, não é vida perfeita, porque nenhum de nós tem vida perfeita, mas é uma vida daqueles que procuram viver conforme a palavra de Deus, que erram, confessam, pedem perdão e buscam fortalecimento em Cristo para agradar a Deus, fazendo diferença neste mundo. É alguém que, sendo um imitador de Cristo, faz diferença no meio em que ele está e constrange as pessoas. Até na hora que elas resolvem fazer algo errado, elas dizem, mas está fulano de tal aqui. As pessoas ficam constrangidas, porque é como se Jesus mesmo estivesse ali. É através, queridos, do nosso falar, através da nossa pregação, através da evangelização. Aliás, isso começa em casa. Você precisa ser sal da terra começando na sua casa, fazendo diferença na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, do seu marido. Começa em casa, através do seu testemunho, através da sua fala, através do seu ensino. Nós precisamos fazendo diferença contra a corrupção dentro de casa. Queridos, quantos pais não têm atentado para isso? E os filhos estão crescendo em corrupção moral e espiritual, porque não tem dentro de casa sal da terra. E o sal precisa estar fora do saleiro. Nós também, queridos, precisamos atentar para uma outra propriedade do sal. Além do sal ser antisséptico, servindo então contra a deterioração, e como cristãos, sendo instrumentos nas mãos do Senhor, através do nosso testemunho e pregação contra a deterioração deste mundo, o sal também dá sabor, não é verdade? Comida sem sal, como dizem, né? Comida de hospital, é muito ruim. Mas uma comida bem temperada, bem dosada de sal, porque senão os médicos da igreja também vão dizer, pastor, ó o colesterol, né? Ó a pressão alta, ó. Mas uma comida bem temperada é muito bom, não é, irmão Martins? Uma comida bem temperadinha. A irmã Maria deve fazer uma comida bem temperadinha, boa, né? Podem até me chamar para eu poder comprovar isso aí, viu? O sal tem a propriedade de temperar, de dar sabor. Bom, como o cristão faz isso? Sabe, queridos, quando nós testemunhamos de Cristo, quando o mundo vê a alegria do Senhor, a paz do Senhor que excede todo entendimento em nossas vidas, isto dá sabor ao mundo. Como o mundo tem vivido, como as pessoas têm vivido, desesperadas em busca de sabor para esta vida. E onde elas buscam sabor, significado, alegria desta vida? Elas buscam nas bebidas, nas comidas, elas buscam nos relacionamentos, elas buscam na satisfação dos prazeres da carne, elas buscam nos remédios, nas medicações, nas drogas. O ser humano tem buscado em muitas coisas, em muitos lugares, o sabor desta vida, significado para a vida, alegria. E o ser humano tem se frustrado, porque sabe quem tem poder para dar de fato significado para a vida? É Cristo. E é nesta forma que, como sal desta terra, ao testemunhar de Cristo, ao falar de Cristo, ao demonstrar a alegria do Senhor e a paz do Senhor em nossa vida, nós somos instrumentos dando sabor para este mundo que tanto busca significado, sabor, alegria nesta vida. Então, queridos, nós aprendemos que como sal da terra, nós influenciamos este mundo caído como cristãos, através da diferença, através da influência, da ação. Mas em terceiro lugar, queridos, também através da validade. Eu não encontrei outra palavra melhor, por isso estou chamando de validade. Olha o que diz Jesus, novamente, verso de número 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor,
Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Atentem o seguinte, queridos, Jesus diz, vocês são o sal da terra. Mais uma vez, Jesus não está dizendo vocês precisam ser. Ele diz, vocês são o sal da terra. Mas, diz Jesus, se o sal vier a perder o sabor, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Queridos, nós influenciamos através da validade. Nós não podemos perder o sabor. Jesus aqui não está dizendo, eu ouvi uma pregação em que o pregador dizia, olha, está vendo? Cuidado, hein? Você pode perder a salvação. E se você perder a salvação, você não vai prestar para mais nada. Vejam, Jesus não está falando que alguém pode deixar de ser sal. Jesus está falando que o sal pode perder o seu sabor. Ele vai continuar sendo sal, mas não vai prestar aqui nesta terra. Não vai fazer diferença nesta terra. Jesus aqui, queridos, não está falando de perda de salvação. Jesus está falando daquele que é sal, daquele que é salvo, daquele que é cidadão do reino, mas por displicência, por negligência. Ele deixa de buscar a plenitude do Espírito, ele deixa de buscar a santificação, e ele vai então esfriando. É por isso que Paulo diz, não apagueis o Espírito. É por isso que Paulo diz lá em Efésios 5, enchei-vos do Espírito. Porque como cristãos, como cidadãos do reino, como sal da terra, nós precisamos fazer diferença. Nós não podemos perder o sabor. O sal que perde sabor, ele não serve mais porque ele não faz diferença. O sal que perde o sabor, ele não vai fazer diferença nesta terra, neste mundo. O cristão que não busca a santificação, o cristão que não é cheio do Espírito Santo, o cristão que se acomoda, o cristão que começa a ficar parecido com este mundo, o cristão que deixa de fazer diferença, ele não faz falta e ele não serve como sal sem sabor, não serve. É disso que estamos falando, é disso que Jesus está falando. Então, queridos, nós influenciamos este mundo através da diferença, através da influência, da ação e através da validade, através de uma vida que está sempre conectada com o Senhor. Ah, pastor, como é que eu faço para não perder o sabor? É muito simples. É simples de falar, mas não estou dizendo que é simples de fazer. É buscar a plenitude do Espírito. É ser cheio do Espírito Santo. É ser parecido com Cristo. E como nos tornamos parecidos com Cristo? Através da graça de Deus, que Deus nos dá através dos meios de graça. Quais são, queridos, os meios de graça? Nós sabemos. Alimente-se da palavra do Senhor. Busque a Deus em oração. Tenha comunhão com seus irmãos. E agora, nessa pandemia, como isso tem sido dificultado. Mas não perca, nem que seja por contato através de telefone, seja como for, comunhão com os irmãos. Através, queridos, do estudo da palavra, ainda que seja pela internet. Através, queridos, de relacionamento com Deus. É por isso que Paulo diz que nós devemos alimentar o Espírito e não alimentar a carne. Nós tivemos recentemente o estudo sobre o fruto do Espírito, olhando para Gálatas. É assim que nós vamos tendo mais sabor à medida que nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo, mais cheios do Espírito Santo, conhecimento da palavra do Senhor, não um conhecimento teórico apenas, mas um conhecimento prático de Deus, vivendo a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, testemunhando do Senhor. É assim, queridos, que nós influenciamos este mundo caído. A pergunta que fica é, você tem feito diferença? Será que se Deus o recolhesse hoje, as pessoas diriam que elas têm dito desses nossos queridos que Deus tomou para si essa semana? Como eles têm feito falta, porque eles faziam diferença. Será que falariam isso da sua vida? Puxa, que falta fulano tem feito. Era um instrumento de Deus para a minha vida. Era um instrumento de Deus dentro de casa. Era um instrumento de Deus na vida dos irmãos. Era um instrumento de Deus num bairro em que ele morava. Alguém disse nessa pandemia, né?
O fato da sua igreja estar fechada tem feito diferença no bairro? Ou será que os vizinhos nem perceberam que a igreja está fechada? Que diferença, queridos, a igreja faz? Mas Jesus não está falando da igreja como instituição. Ela está falando de cada membro da igreja como cristão, como cidadão do reino. Que diferença a nossa vida faz? Queridos irmãos, nós aprendemos nesta noite que como sal da terra, como cristãos verdadeiros, como cidadãos do reino, nós influenciamos este mundo através da diferença, através da influência e através da validade, através da nossa santidade. Talvez essa seja a palavra melhor do que validade, através da santidade, sendo parecidos com Cristo. Nós então, queridos, rogamos ao Senhor que nos ajude, para que possamos dar sabor, para que possamos ser agentes contra a corrupção moral e espiritual deste mundo, para que possamos fazer diferença